Projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente ácido fólico para gestantes é aprovado na Câmara dos Deputados. Número de pessoas que faltam a consultas médicas sem avisar com antecedência prejudica o andamento no atendimento na saúde pública. Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público para professores. Lideranças do governo federal avaliam metas para a educação para o próximo ano. Entre os nossos convidados, vamos receber os jornalistas Aleph Gonçalves e Tamires Vick. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, esta é a sua edição do dia 15 de novembro, Proclamação da República, e começa agora mais um Bom Dia Jacareí para te deixar bem informado sobre o que acontece aqui em nossa cidade. Nesse primeiro bloco, quem está com a gente é o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Aleph. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilani. Bom dia, pessoal aí de casa. Espero que todo mundo tenha aí acordado bem, com um bom feriado. Bom, a gente tem você aqui hoje para trazer a agenda cultural, já que é feriado, e as atividades aqui na cidade começam hoje. Feriado, exatamente. A gente vai começar esse feriado sambando, viu, Leilani? A gente tem o projeto Ruas do Samba, que é um projeto da Fundação Cultural com a Associação Jacariense do Samba aqui, das escolas de samba aqui de Jacareí. Então a gente tem esse projeto Ruas do Samba com a escola de samba Jacarezão. Hoje, a partir das 3 horas da tarde até as 9 da noite, lá no Parque Meia Lua. Esse projeto ele é um projeto de rodas de samba na rua mesmo. Então, lá no Parque Meia Lua ele vai ser feito na praça, né, principal lá do Parque Meia Lua, onde as pessoas podem chegar lá e ver o trabalho, né, da escola um pouco antes até aí do desfile que a gente vai ter em fevereiro. Não é só no carnaval que as escolas se reúnem, né, e promovem suas ações. A gente sabe que as escolas de samba elas ficam em preparação o ano inteiro, né, em todos os lugares, com as fantasias, com o enredo. E elas começam a ensaiar também o ano inteiro. E agora é legal porque eles abrem para a população, né, participar um pouco, já ir entrando aí um pouco no clima. Então quem gosta de sambar tem aí o endereço certo. Ruas do Samba, exatamente. Lá no Parque Meia Lua. A partir das 3 horas. A gente tem também hoje, né, o Cineclube. Quinta-feira é dia de Cineclube. O Rodrigo Romero vai trazer mais informações sobre o longa-metragem aí no segundo bloco. Mas nós, antes, o Cineclube de hoje é a sessão nacional, então são curtas-metragens e longas-metragens de produções nacionais. E aí a gente vai ter 2 curtas-metragens, né? O primeiro é O Prisioneiro, que o diretor é o Luciano Bresden, e o segundo é o Descompasso, que os diretores são o Everton Ferrari e o Gustavo Pera. Esses curta-metragens, eles são exibidos antes do longa-metragem, né? E começam a partir das 7 da noite. É interessante ressaltar que as pessoas devem chegar no horário mesmo, porque aí atrapalha, né, a exibição do filme, as pessoas que estão lá assistindo, até porque depois da exibição dos curtas-metragens e do longa-metragem, as pessoas se reúnem ali para discutir um pouco, né, da temática do filme, o que eles acharam, então é bom que todo mundo esteja bem focado lá. Então, sessão de cinema gratuita hoje a partir das 7 horas da noite na sala Mário Lago. Mário Lago. E mais informações o Rodrigo Romero vai passar no segundo bloco para vocês. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais programação aí, né, Aleph? Muita programação hoje. Vamos lá, então. Bom, a Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara Federal aprovou um projeto que obriga o SUS a distribuir gratuitamente ácido fólico para gestantes. Receitado geralmente nas primeiras semanas de gravidez, o ácido fólico é fundamental na prevenção da mielomeningocele, ou espinha bífida, uma doença que causa má formação na medula do feto. Só na segunda consulta de pré-natal é que a Gabriela descobriu que a falta de ácido fólico estava ameaçando causar má formação na gestação do Gabi. Depois do choque inicial, veio a esperança. Gabriela se submeteu a uma cirurgia de alto risco para minimizar as sequelas no bebê. É uma cirurgia que ela é muito linda pelo fato dela diminuir as consequências na vida do meu filho futuramente, mas ela traz muitos riscos porque te expõe totalmente, abrir a barriga, tira o útero, então ela tem um risco muito grande, tanto para a mãe quanto para o neném, mas acho que a equipe é muito preparada para isso, eles são excelentes profissionais e eu acho que eu não tive, nenhum momento eu tive dúvidas na hora que eu escolhi participar.
com eles dessa cirurgia para o Gabi ser o que ele é hoje, né? Diminuir as consequências. O doutor em bioética, José Galo, explica a importância do ácido fólico durante a gestação para prevenir surpresas como a que a Gabriela teve. Essa vitamina é de grande importância na prevenção dessas doenças. É lamentável nós estarmos no pleno século XXI, uma vitamina que é tão barata e que poderia ter todas as pacientes gestantes, principalmente no período fértil, ter acesso a esta vitamina. Para o relator do projeto, deputado Pastor Eurico, a lei é necessária porque torna obrigatória a distribuição do ácido fólico na rede pública. É bem verdade que os hospitais, eles já fazem esse procedimento, porém não por força de lei. Então, quando não há uma legislação que dá esse apoio, também não há obrigatoriedade. Então, como relator, nós estamos votando a favor para que tenhamos essa lei funcionando no Brasil e as mulheres no seu período fértil e também já em gestação possam ter a disponibilidade do ácido fólico, que aí vai estar garantindo exatamente essa boa formação fetal. Graças à cirurgia pela qual a Gabriela passou, a história do Gabi teve um final feliz. Mas, infelizmente, nem todas as gestantes que enfrentam esse problema têm a mesma sorte, seja pelo custo da cirurgia, seja pelo alto risco que ela oferece. Para combater a espinha bífida, vale aquela máxima: é melhor prevenir do que remediar. Mas o problema é que a prevenção muitas vezes esbarra na falta de informação. Na internet tem muita informação deturpada. Quando você vai, por exemplo, jogar no Google, o que vai passar de informação é as piores situações possíveis. E quando se fala sobre ácido fólico, é um assunto muito específico. Você não vê mães falando sobre ácido fólico, você não vai ver uma avó, um tio, uma tia falando sobre a importância do ácido fólico, nem profissionais também falando do ácido fólico, o quanto isso é importante, o quanto é importante ter maior visibilidade sobre esse assunto, sabe? No capítulo de hoje da nossa série sobre os 70 anos do Poder Legislativo aqui de Jacareí, você vai saber quais são os parentescos de alguns vereadores eleitos desde a primeira disputa lá em 1947. Tem pai e filho, irmãos e muitos primos. Confira. Muitas vezes já foram eleitos vereadores, mas em legislaturas diferentes, candidatos que eram parentes, na sua maioria pai e filho. Vamos a eles. Edson Guedes, o Didi, nos anos 70, 80 e 90, e Edinho Guedes, nos anos 2000 e 2010. Antônis Youssif Raad, o Tonhão, na década de 80, e Júnior Raad, em 2004. Antônio Nunes Júnior, nos anos 50 e 60, e Antônio Nunes Neto, na eleição de 72. O professor Tito Máximo se elegeu em 47 e 55. Já o seu filho, Luiz Máximo, participou do Legislativo de 1960 a 63. Rui Brasiliense na primeira legislatura e Rui Brasiliense Filho, nos anos 60 e 70, e Pedro Quina, também em 48, e a filha Cristina, que foi vereadora em 2007 como suplente. Além desses, há os casos de irmãos e primos. José Cristóvão Arouca foi vereador nos anos 60 e 80, e o irmão Osvaldo, entre 2009 e 2012. Também primos Benedito Lencioni e Luiz Lencioni foram vereadores entre 1960 e 83, e os irmãos Demésio e Pedro Mota entre os anos 70 e 90. Mas a família Esper é a recordista. Nada menos do que 5 pessoas da família foram eleitas: os irmãos Moisés, Benedito, Pedro e Sérgio, e o primo deles, Paulo. Tudo isso entre as décadas de 50 e 80.
Interessante ver, né, a história do nosso poder legislativo aqui na cidade. Muitas curiosidades estão sendo reveladas nesse projeto, que é do Rodrigo Romero. Isso lembrando que esse ano, né, a Câmara faz 70 anos, a TV Câmara 10 anos, teremos uma sessão solene no dia 30 de novembro para comemorar essa data, o lançamento de um livro também, 70 anos, tem uma comissão aqui na Câmara, deixar também um abraço aqui para a Salete, que faz parte também desse trabalho da recuperação da memória do patrimônio legislativo, e agora o Rodrigo Romero também fazendo parte desse trabalho, levantando todos esses dados, essas curiosidades. Tem muita coisa que não está no registro ali, ele tem que buscar, tem que apurar, ver se é isso mesmo. E o trabalho da TV fica ótimo, né, com isso, porque aí nós temos 10 anos, mas a gente está mostrando aí 7 décadas atrás, né? Registra e conta essa história, né? Exatamente. Bom, as atividades do dia 15, né, do dia de hoje, você já falou, mas tem mais alguma coisa hoje acontecendo? Tem mais alguma coisa, Eliane. Você gosta de artesanato? Eu adoro artesanato. Não sou muito talentosa, não sei se o Elton é muito talentoso. O Elton Vamos fazer um programa especial aqui pra gente exibir. Mas olha, eu gosto de artesanato, apesar de não ter muito talento. Exatamente, eu também não. Eu gosto só de comprar e apreciar lá o trabalho das pessoas aqui de Jacareí. Então olha só, hoje nós temos uma feira de artesanato lá no Terra de São João. Ela começa às 10 da manhã, então dá tempo de você assistir o jornal, tranquilo, terminou o jornal, vai lá para a feira de artesanato, que ela vai até às 5 horas da tarde lá no Terra de São João. Na sexta-feira a gente dá uma descansada aqui na cidade em relação a programações, mas a gente volta no sábado com a Folia de Reis, São Gonçalo e Capoeira, que também começa a partir das 9 horas da manhã lá no Largo do Rosário. Folia de Reis, que é uma coisa muito tradicional, né? Eu particularmente tinha um pouco de medo ali, né? Contando o segredo da minha infância. Mas é uma coisa muito tradicional aqui na cidade e carrega muito dessa cultura popular. Sim, e principalmente aqui no Vale do Paraíba, né? Que a gente tem essa questão da valorização do nosso patrimônio histórico, né? Muitas cidades históricas aqui que guardam muito da cultura, não só daqui, mas do Brasil como um todo. Então é muito legal a gente ter esses eventos aqui na cidade, né? Bem, tem mais eventos, daqui a pouco a gente vai falar. Tem mais eventos, daqui a pouco a gente vai falar. O Vale vai voltando aqui. Exatamente. Agora a gente vai falar de um tema que já foi muitas vezes discutido em plenário da Câmara Municipal, em outros programas aqui, que é a questão das faltas em consultas médicas agendadas, sem que a pessoa avise com antecedência. Essa atitude prejudica muito o andamento dos atendimentos na saúde pública, porém esse número caiu aqui na cidade, mas o problema ainda persiste. Essa placa mostra um alerta importante. Quem falta nas consultas médicas pré-agendadas sem avisar com antecedência prejudica e muito todas as outras pessoas que também dependem da saúde pública e poderiam ser chamadas no lugar delas. É o chamado absenteísmo. Se você pensar que era de 1 a cada 4 pacientes que faltavam em consulta o ano passado, esse ano 1 a cada 5, isso representa 20%, 21%. Embora tenha tido uma melhora da abstinência, ainda é muito alta, né? Em termos de dinheiro, isso daí é 1.200.000, 1.500.000 a cada semestre. Isso dá para comprar 4, 5 ambulâncias por semestre, dá para fazer, pelo cálculo que eu fiz, 6.000 consultas de catarata por semestre, né? Então a gente precisa realmente conscientizar a população em vir desmarcar as consultas. Os números são impactantes. Apenas nesta unidade básica de saúde do bairro Santa Cruz dos Lázaros, por exemplo, de janeiro a setembro deste ano, foram agendadas pouco mais de 22.000 consultas, mas quase 4.000 pacientes não vieram e nem avisaram antes, mais de 17% do total. Para quem precisa do sistema de saúde, se ausentar das consultas sem o prévio aviso é uma atitude que não condiz com o papel de cidadão. Toda consulta é marcada porque existe uma necessidade. Uma vez que eu agendo e não venho, isso pode prejudicar alguém que esteja querendo e não consegue esse agendamento. Eu falo isso porque eu tenho um pai de 80 anos, então cada vez que vai dar algum problema, a gente já vem e cancela antes, para dar a possibilidade de outros serem atendidos no lugar dele, né? Isso salva uma vida. Eu acho que quem marca a consulta e não pode vir, deve avisar, porque está tirando a vaga de uma pessoa que está necessitando. Então, acho que é prejudicial. Alguém vai sair prejudicado nisso. O procedimento para avisar que você não poderá comparecer à consulta é bastante simples. Basta ligar para as UBSs. No site que você está vendo, tem a lista de todas as UBSs do município. E não importa com quantos dias de antecedência você avisar.
Se houver um imprevisto um dia antes ou no mesmo dia, ainda assim telefonar informando será um gesto importante. Muitas vezes o que acontece é a pessoa mudar o número do celular. O celular hoje em dia troca-se muito de operadoras, não mantém o número e não atualizar o cadastro nas UBSs, né? Cada UBS tem o seu telefone, né? Se você precisar, tem no site da prefeitura, né? As pessoas em geral sabem o número das suas UBSs. Se não conseguir ligar, tem que vir até a UBS. A gente pretende, já está previsto aí para este ano, modernizar o jeito de marcação de consulta, fazer via celular, mas a gente depende de terminar contratos antigos que não previam esse tipo de situação. Segundo dados gerais da própria Secretaria de Saúde, de janeiro a agosto de 2018, foram agendadas mais de 150 mil consultas, com quase 37 mil faltas, o que representa cerca de 24% do total. Se levarmos em conta a comparação com o mesmo período do ano passado, os números são um pouco mais altos. A porcentagem de ausências não justificadas é de 26%. Cada consulta que consegue ser agendada e feita, realizada, é uma vida que é salva. Independente das pessoas falarem, porque é pelo SUS. SUS ou não, hoje, principalmente, todos nós estamos dependendo dele. Então, acho que a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, né? E fazer a nossa parte. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente se ajuda e tudo melhora. Quando o senhor marca consulta, geralmente o senhor não pode vir, o senhor sempre avisa antes? Como é? Com certeza, sempre aviso. Sempre aviso com antecedência, porque é lógico que tem momentos na vida da gente que a gente não pode fazer o que a gente marcou. Mas você tem um telefone, você tem meios para avisar, para poder não prejudicar alguém. Isso é uma coisa... Um problema vai levando ao outro, né? Quando alguém agenda e não comparece, isso ajuda que o sistema demore mais ainda para você ser atendido. Vale lembrar, é claro, também que a gente já fez Povo Fala sobre isso na rua, muitas vezes as pessoas, elas ainda se queixam que demora muito você marcar um exame, às vezes na rede pública, é muito longe a data, as pessoas acabam se esquecendo, ou algumas acho que até acabam procurando na rede privada, enfim, né? A pessoa... Isso também é uma justificativa para quem acaba se esquecendo ou não comparecendo. Mas uma coisa, como eu estou dizendo, leva a outra, né? Faz um aviso, coloca lá na geladeira. Quanto mais as pessoas faltarem, mais essa data vai demorar e aí uma coisa é sem fim. Conscientização, né? Pensar no outro, pensar que a saúde pública, ela realmente tem uma demanda muito maior do que a saúde suplementar, mas pensar no outro e ter a responsabilidade de cumprir com seus compromissos. Acho que isso vai fazer com que a gente tenha um número cada vez menor de pessoas que faltam aí às consultas previamente agendadas. E lembrando que isso afeta bastante no planejamento também, né? Que o planejamento da Secretaria de Saúde é sempre feito em cima das consultas que são agendadas, né? Então, às vezes, tem essa questão da demora, das pessoas reclamarem da demora, mas também, se a gente não faz a nossa parte, aí fica mais difícil do sistema conseguir melhorar tudo isso, né? Então, é bem complicado. Bom, tem mais coisa aí nessa agenda cultural? Mais coisas aqui na agenda cultural. Olha, nós temos um teatro também hoje, sábado, que se chama A Menina da Cabeça de Bola. Essa companhia, que é o Teatro da Neura, ela trabalha com uma linha de pesquisa que chama realismo fantástico. Então ele procura desconstruir um pouco dessa questão do que é o natural, o sobrenatural, as nossas religiões e propor uma nova construção aí do nosso cotidiano. O espetáculo é infantil, mas ele tem uma temática muito interessante para todos os públicos. Essa menina, ela sofre uma exclusão na escola porque ela tem uma cabeça muito grande. Então ela é obrigada a se isolar ali do círculo social e começa a criar o seu próprio mundo imaginário, com seus amigos, com as suas construções. E a partir daí, a companhia de teatro vai mostrando para as crianças, né, as consequências de você, de repente, tratar alguém diferente de você dessa forma. E também o lado da menina, né, que construiu todo um mundo novo aí. E nós temos também Ruas do Samba no sábado, só que dessa vez lá no Jardim das Indústrias. E a escola vai ser a Escola Luz do Amanhã. Ele é um pouquinho mais tarde, começa às 6 horas da tarde e vai até às 10 da noite. A Rua São Jerônimo fica ali no Jardim das Indústrias, um pouco ali atrás da escola do Dorotóvio, que é onde fica a escola de samba lá também. Então tem evento para todos os tipos de público. Para as crianças, para quem gosta de sambar, para quem gosta de assistir um filme tranquilo, né? Lá no Dica de Cinema que a gente deu agora há pouco. Sim, e tem mais ainda. Isso aí. Bom, você pode acompanhar o trabalho dos vereadores
aqui da Câmara Municipal em nosso site, o jacareí.sp.leg.br. Lá você acompanha, além das notícias aqui do dia a dia da Câmara Municipal, também os pedidos de informação e outras, portal Transparência, Fiscaliza Jacareí, muitos serviços em nosso site. E a gente aqui no Bom Dia Jacareí sempre traz para vocês os destaques dessa atuação dos vereadores no quadro Momento Legislativo, que você acompanha agora. Começamos com a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB. Ela fez um pedido de informações no plenário da Câmara, numa dessas últimas sessões, sobre a falta de repasse do Vale Refeição aos funcionários da Santa Casa. Temos também a vereadora Márcia Santos, do PV, que pede a mudança do ponto final da linha circular que atende o Jardim Pedra Mar até a Rua Maria Aparecida dos Santos. Esse é o pedido da vereadora Márcia. O vereador Valmir do Meia Lua, do DC, quer informações sobre supostas conversões irregulares na Avenida Malek Acid, região norte de Jacareí. Pede informações então para o Departamento da Secretaria de Mobilidade Urbana. Esses foram os 3 destaques que você acompanhou hoje no Momento Legislativo. Bom, terminando aqui o nosso primeiro bloco, mas ainda tem mais coisa, né? Exatamente, tá faltando domingo, né? Domingo tem programação para você também. Olha, a gente tá no mês da consciência negra, né? E aí o coletivo Nandi vai realizar um sarau no domingo às 3 horas da tarde para falar um pouco sobre as religiões de matriz africana, né? A Dani Crioula, ela sempre ressalta essa importância de deixar as pessoas escravizadas com história, né? A gente tem que lembrar que, ela sempre diz isso, que nós temos que lembrar que antes dos escravos, das pessoas escravizadas chegarem aqui no Brasil, elas tiveram uma história, elas tinham uma religião, uma cultura. Então o Sarau Nandi vai tratar sobre as religiões de matriz africana, lá no prédio da Diretoria de Cultura, que fica ali no Pátio dos Trilhos, mas ali do outro lado, em frente à Ativa e à Unimed. E para fechar o domingo, nós temos o Coro Jovem de Jacareí, que vai apresentar o espetáculo Canções do Brasil, e trazendo, né, as canções aqui do nosso país, às 7h30 da noite, também lá na Sala Mário Lago. E os ingressos eles estão disponíveis a partir das 7 horas da noite. Bom, cheio de atividades, um feriado começando agora, muita coisa para você aí de casa fazer. Aleph, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, Leilane, Elton. Bom dia para vocês aí de casa, um ótimo feriado e aproveite as programações. Isso aí, vamos para um rápido intervalo. Na volta. Quem estará com a gente é a jornalista Tamires Vick. Não sai daí, Bom Dia Jacareí, volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí, nesse segundo bloco. Quem está conosco é a nossa colega, a jornalista Tamires Vick. Faz tempo que não vem aqui, né, Tamires? Bom dia. Faz um tempo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia. E a todos de casa também. Isso aí. E o que te traz aqui hoje? Você tem alguns destaques pra gente? Vamos começar com eles. Então, neste último final de semana, nós tivemos a prova do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, os gabaritos oficiais, eles já estão disponíveis no site do INEP. Então, é só acessar inep.gov.br. Ao longo dos outros dias, né, ao longo da semana, canais de notícia e também instituições escolares, eles disponibilizam alguns gabaritos extraoficiais. Então, que não são ainda o correto, não é o divulgado pelo INEP, mas a garantia de que as questões estejam corretas é muito grande. Então o pessoal já vai corrigindo para ter uma noção de quanto tirou no Enem, quantas questões acertou, mas é importante conferir pelo gabarito oficial. Então as pessoas já podem, os estudantes, né, já podem ter então esse acesso no site do INEP, inep.gov.br. Bom, falando desse assunto, deputados que se dedicam à educação avaliam como positivo o foco do programa do próximo governo na melhoria do ensino básico. Deputados da área de educação defendem reforço do ensino básico no próximo governo, mas estranham ênfase no combate à chamada doutrinação. Pelas estatísticas do Ministério da Educação, houve avanços na área no Brasil nos últimos anos. Hoje, quase todas as crianças têm acesso ao ensino básico. Já no ensino médio, 7 em cada 10 alunos têm nível insuficiente em português e matemática. O programa do governo Bolsonaro alega que os índices que avaliam a qualidade da educação revelam resultados
ruins. Afirma que é necessário ensinar mais matemática, português e ciências e condena o que chama de doutrinação e sexualização precoce nas escolas. Na alfabetização, o plano do novo governo sugere modernizar os conteúdos para, entre outras medidas, expurgar a ideologia de Paulo Freire. O método Paulo Freire propõe trabalhar com palavras que fazem parte da realidade dos alunos e, a partir disso, sugere debater a situação de vida dos estudantes para que desenvolvam consciência crítica e autonomia. O deputado Danilo Cabral, presidente da Comissão de Educação da Câmara, alerta que projetos como o da Escola Sem Partido, em tramitação na Câmara, podem causar interferência na atuação dos professores. Eu acho que esse é um retrocesso. Nós temos que ter no ambiente das escolas um espaço para que a gente possa ter o contraditório, para que os profissionais da educação possam passar a verdade, independente dos valores que cada um possa ter. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Alex Canziani, elogiou a opção do governo eleito pelas primeiras séries do ensino. Na minha visão, o mais importante é você priorizar a educação básica no país. Isso é fundamental para que nós tenhamos jovens mais preparados, para que nós tenhamos alunos com a condição de poder acompanhar aquilo que o Brasil precisa face à era do conhecimento que nós estamos vivendo hoje. Os dois deputados concordam que qualquer governo deveria tomar como ponto de partida o Plano Nacional de Educação, que definiu 20 metas até o ano de 2024 e que não vem sendo cumprido. Bom, tá aí, a gente começa a ver essas discussões em relação a esse tema da chamada doutrinação, aí se manifesta com esse projeto da Escola Sem Partido. A gente vê a movimentação aqui em Jacareí, já surgiu um projeto como esse, que depois foi retirado da pauta, algumas outras cidades, algumas questões, essas que são mais, vamos dizer assim, ideológicas, de compreensão desses temas, mas de fato o que temos de concreto, né, de real, são resultados muito baixos no ensino médio, né, de avaliação, os índices de avaliação dos alunos brasileiros, ele não anda muito bem, né, Tamires? Exatamente, nós temos resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui no país. E nós temos um resultado só para as escolas estaduais, as escolas públicas aqui da nossa cidade. Então, no ano de 2017, o último ano em que a prova foi realizada, a prova do IDEB é o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação então, da Educação Básica aqui no país. A nossa cidade tirou 4,53 pontos. Então, é ainda abaixo da média. Qual Só que é se a média então seria 5, não é? Seria metade, então ainda falta um pouco para alcançar essa média. Só que mesmo assim, a expectativa foi alcançada. A expectativa para o ano de 2017 era bem menor. 4,2 era a expectativa prevista para o ano de 2019. Então a nossa cidade conseguiu alcançar essa média, não é? Foi então 4,53 ao invés de 4,2 e foi maior do que muitas outras cidades também aqui do nosso país, mas mesmo assim a nota geral ainda é muito baixa e o SAEB é uma prova que avalia a língua portuguesa e a matemática dos candidatos. E 4,5 então é a média prevista para 2021. Então a nossa cidade então estaria no ranking, estaria com a nota prevista para 2021 em 2017. Mas mesmo assim, comparada a outros países mais desenvolvidos que o nosso, por exemplo, a nossa avaliação em português e matemática ainda é muito baixa. Então isso realmente é muito preocupante. Mesmo superando a expectativa aqui na cidade de Jacareí em relação a esse indicador, né, a gente ainda está superando a expectativa, a gente ainda está abaixo da média. Abaixo da média, exatamente. Mesmo superando a expectativa ainda é muito baixa para as escolas estaduais, as escolas públicas aqui do nosso país como um todo. Vale só lembrar, a gente falou que são dados aqui do município de Jacareí, mas a gente está falando de ensino médio, que é de responsabilidade do governo do estado. Exatamente. Não estamos falando do ensino fundamental, que é atribuição da prefeitura. Ensino médio aí, responsabilidade do governo do estado. Jacareí está acima da média, está acima da expectativa, está melhor do que muitas regiões do país,
mas o Brasil como um todo está abaixo da média. Exatamente. As escolas do nosso município, então, que são cuidadas pela Secretaria de Educação aqui do município, elas também superam a expectativa e também apresentam números muito positivos, melhor do que apresentado pelo ensino médio. Mas o ensino médio, ele também incorpora, então, essa educação básica da qual foi comentada na matéria pelos deputados. Legal. Bom, já que hoje é feriado, o que você acha de aproveitar para assistir um filme, a gente falando de educação, né? É importante lembrar que cultura também é formadora, também faz com que você amplie a sua percepção do mundo. É importante também no seu processo de formação, não só a formação escolar, mas todo o seu repertório cultural. Hoje tem sessão lá do Cineclube na Sala Mário Lago e ela vai exibir um filme brasileiro que até hoje é muito referenciado por seu roteiro original e a interpretação dos seus atores. Saiba mais na Dica de Cinema com Rodrigo Romero. O Cineclube Jacareí, em parceria com a Fundação Cultural José Maria de Abreu, apresenta nesta quinta-feira, feriado de 15 de novembro, o filme brasileiro Estômago. É uma produção de 2007 e entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema dos 100 melhores longas nacionais de todos os tempos. A história fala de gastronomia, mas tem também romance e suspense. Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida. Sabe cozinhar, Parmagem? Ô, do Alecrim, essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Pra agora, Vacum. Xixim de galinha com arroz de leite de coco. O cinema de quinta começa às 7 da noite na Sala Mário Lago e você pode retirar os ingressos com meia hora de antecedência. No quadro O Povo Fala de hoje, nossa equipe foi às ruas perguntar aos jovens se eles estão preparados para entrar em uma faculdade ou no mercado de trabalho assim que terminam o ensino médio. E você confere a resposta deles agora. Na sua opinião, você acha que os alunos que estão no ensino médio, eles estão preparados para entrar no mercado de trabalho ou até mesmo ingressar numa faculdade? Olha, hoje eu acho que está um pouco melhor, mas há 7 anos, 5 anos atrás, estava muito mais complicado. Hoje em dia a escola tem o período integral, né? Mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. Eu acho que não estamos ainda preparados para ingressar totalmente no mercado de trabalho, assim, depois da escola e até numa faculdade mesmo. Eu vejo que não ensinam. Eles jogam para você o que você precisa saber, julgam precisar saber, mas na verdade você não aprende, porque você passa porque eles passam todo mundo, né? Não porque você aprendeu, porque você está preparado. Bom, eu acredito que sim, porque eu fui aluna de escola pública, né? E eu fui muito bem preparada. Eu acredito que vai do esforço de cada aluno. Eu acho que tem muitas oportunidades, né? Então, se cada um se esforçar e buscar aprender, eu sei que os professores estão empenhados nisso. Eu faço escola federal, né, faculdade federal, que mais você encontra gente ou que fez cursinho ou gente que estudou em escola particular, porque normalmente o ensino médio mesmo no governo eu vejo que ainda está muito fraco, ainda não está muito voltado para o vestibular. Bom, aí os jovens falando, né, como eles se sentem diante dessa realidade de ter que terminar o ensino médio ali, encarar o mercado de trabalho, muitas vezes para pagar a própria faculdade e também, né, escolher uma profissão aí para o futuro. Então tem essas dificuldades realmente os jovens não se sentirem totalmente preparados na hora de enfrentar aí uma universidade e também o mercado de trabalho. Você tem mais dados sobre educação hoje no programa segundo bloco? Com muita informação sobre essa grande área da educação, né? Educação é o tema da semana, né? Chega o Enem, o assunto se torna esse. Então, nós tivemos, então, no último final de semana, a realização do Enem e nós temos alguns dados sobre os resultados das escolas públicas aqui da cidade referentes ao ano passado, a realização do Enem no ano passado. E as maiores notas ficaram com 2 escolas públicas aqui de Jacareí. Nós temos dados também das escolas particulares, mas aqui nós vamos falar só das escolas públicas, mas dessas 2 escolas em
especial não ficam muito abaixo das notas das escolas particulares, então significa que elas foram bem na média da cidade. Então nós temos a Escola Maria de Lourdes Vilela, que fica no Bandeira Branca, em que a pontuação média foi de 570 pontos, então é um pouco acima da média, né, se o total da prova são 1.000 pontos, 570 fica um pouco acima. No entanto, nessa escola apenas 2 alunos participaram, então é uma média de 7% de participação no Enem. Então, esse índice já representa que os professores, a diretoria como um todo, diretoria de ensino da região, né, isso não se refere à secretaria da cidade, isso se reporta ao Estado, que mantém essas escolas. Então, isso significa que o incentivo para que os alunos participem do Enem, que é uma grande ferramenta para que possam entrar não apenas ganhar bolsas em escolas particulares, mas é a forma como se entra nas escolas públicas atualmente aqui no nosso país, então é preciso um incentivo, mas esses 2 alunos que participaram tiraram boas notas, então isso demonstra também que foi um interesse do aluno. Então, um aluno que viu a importância, quis fazer, estudou muitas vezes por conta e conseguiu um bom resultado no Enem. E a outra escola, que aí sim representa um diferencial, é a Mância Dias Sampaio, que fica também no Jardim, fica em outro bairro aqui da cidade, Jardim Terras de São João. Nesta prova, nesta escola, 89% dos alunos do ensino médio participaram do Enem, o que equivale a 96 estudantes. Então, da escola Amância, lá do bairro Jardim Terras de São João, 96 alunos participaram e a média total foi de 561 pontos, que não fica muito abaixo das escolas particulares. E nós fizemos uma matéria com essa escola há algum tempo atrás, alguns meses atrás, mostrando como os alunos se preparam. Então, nessa escola em especial, o diretor demonstra um pouco mais de cuidado em relação ao preparo dos alunos pro vestibular, porque a gente sabe que o ensino do nosso país não prepara muitas vezes esse aluno pro vestibular. O que é cobrado é muito extenso perto do que é ensinado, mas os alunos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos do Colégio Amância e eles disseram que sim, eles precisam estudar por fora, precisam procurar sites, materiais extras para se sentirem mais preparados para o Enem e realmente conseguirem tirar uma boa nota. Então, esses dados mostram um pouco da discrepância das escolas aqui no nosso município em relação ao Enem. É um número bastante oposto, né? 7% em uma escola e na outra você já vai para 89%. Aí você vê que o incentivo, essa questão da preparação para o vestibular, o incentivo da escola e também uma questão importante que você mesma citou é a questão do interesse do aluno, né? De saber a importância daquela prova que vai ter lá no futuro e se preparar da forma mais adequada possível. Exatamente. E isso também reflete muito como o aluno pensa sobre o futuro, como esse estudante, esse jovem está projetando o seu futuro. Porque se o Enem, então, é uma grande ferramenta na qual as pessoas podem entrar no ensino superior, ou seja, já estão pensando em quais profissões, já estão pensando nos próximos passos, isso significa que boa parte dos alunos que estão cursando o ensino médio não tem nem mesmo uma projeção. Às vezes fica difícil até mesmo de sonhar. No futuro eu quero desempenhar essa profissão, eu quero desempenhar tal curso e às vezes nem mesmo essa discussão do que eu quero ser para o futuro não vem acontecendo nas escolas. Você não tem acesso nem a sonhar. É difícil, né? Bom, o Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público para professores. Fique atento porque as vagas estão disponíveis em vários campos do estado. Saiba como se inscrever e qual é o prazo no link da Daniela Santos. O Instituto Federal de Jacareí está com inscrições abertas para os cursos técnicos, com início previsto para o ano de 2019. Eu vou conversar agora então com Wagner Ferraz, que é diretor do Instituto. Muito obrigada pela sua participação. Quais serão os cursos oferecidos? Bem, os cursos oferecidos para o próximo semestre no nosso Instituto é Administração, Design Interiores e Informática. Quais são as modalidades, né? O curso de Informática e Administração terão vagas para o ensino integrado ao ensino médio, ou seja, são cursos integrados que o aluno faz o curso técnico e o ensino médio juntos. Temos o curso de administração que é subsequente e concomitante, ou seja, subsequente é quem já acabou o ensino médio e concomitante é quem está a partir do segundo ano do ensino médio. Podem fazer as inscrições para esse curso. E o Design Interiores também é na mesma modalidade, concomitante
e subsequente 40 vagas no período vespertino. Lembrando que todos os cursos são 40 vagas e as inscrições são gratuitas pelo nosso site, né? processoseletivo.ifsp.edu.br e será feita a análise dos históricos dos candidatos para fazer a formação das turmas. Tá certo, Wagner, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, olha, como o Wagner disse, as inscrições podem ser feitas apenas de forma online pelo site www.ifsp.edu.br. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tá aí, acompanhamos o link. Na verdade, esse link aí é para as inscrições para os cursos disponíveis lá no Instituto Federal Campus de Jacareí. Então, esses são os cursos, o professor bem explicou aí quais são as ofertas de cursos. Seria para o vestibular, o processo seletivo, né, dos cursos. Amanhã aqui no Bom Dia Jacareí, aí sim você acompanha o link sobre o concurso. Vai abrir também um concurso para professores. Então você aí que é professor, já fez sua pós-graduação, lá no Instituto Federal, é no mínimo mestrado, eu acho. Nas provas costuma ser o edital. Então amanhã você vai ficar sabendo dessa oportunidade. Ou se você quiser, vai até o site lá do Instituto também. Já pode ler o link, está aberto as inscrições para concurso para professor. Então a gente tem lá abertas as inscrições para os cursos e também para concurso de professor. Bom, é isso aí. A gente falou bastante sobre educação nesse bloco, né? A Tamires trouxe vários dados e é importante a gente ressaltar, então, para finalizar, que a educação precisa ser tratada com prioridade. Exatamente. Eu acredito muito que é através da educação que nós mudamos realmente a nossa sociedade, nós podemos construir um futuro melhor. Então, só lembrando, inep.gov.br é o site que os alunos conferem, então, o gabarito oficial do Enem e ficarem atentos às datas também, porque o Enem é o que vai possibilitar, então, os alunos entrarem em escolas públicas e também conseguirem bolsas em escolas particulares através do SISU e do ProUni. Obrigada, Tamires, pela sua participação. A gente já estava com saudade de você aqui no Bom Dia Jacareí. É recíproco, Leilani. Então tá bom. Gente, é isso aí, nossa edição especial de feriado, né? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. A gente fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através das nossas redes sociais. No Facebook, procure por TV Câmara de Jacareí e também Câmara de Jacareí. Nós estamos também no Instagram, procure por Câmara de Jacareí e nos siga por lá também. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos sintoniza no 61.4 UHF ou nos assiste 24 horas, tanto pelo site da Câmara ou por nosso canal no YouTube. Hoje, logo mais, teremos nossas reprises, uma ao meio-dia e a outra às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar a TV Câmara Jacareí. Nos vemos amanhã. Até lá!